Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre a formação da água na Terra. Quando a gente pensa na formação da água na Terra, a gente tem que voltar lá para o comecinho, né? Então, cerca de 4,5 bilhões de anos, para a gente entender como que era a Terra, né? Então, a Terra nessa época era praticamente uma bola de fogo, né? Então, temperatura muito elevada e apenas aí rochas. Nessa temperatura elevada, então se a gente for dar uma olhada aí na questão do solo, era um solo rochoso, aonde a gente tinha aí grande quantidade de calor, né? Esse calor, ele liberava, né? Então, praticamente gases para essa primeira atmosfera, né? Além de uma coisa que eu até não cheguei a comentar em sala de aula, mas a questão então desses gases que eram liberados. Além dos gases, a gente tinha também a questão dos vulcões, né, que também liberavam esses gases. Então, vários tipos de gases que a gente tem sendo jogado na atmosfera. Então, a gente tem o enxofre, a gente tem o oxigênio, a gente tem o hidrogênio, a gente tem o nitrogênio. Então, são elementos químicos que estão sendo jogados na atmosfera através desse calor, né? Só que a gente começar a olhar as cargas dos átomos, desses elementos que estão sendo jogados na atmosfera, a gente percebe que o hidrogênio ele tem uma carga positiva e o oxigênio uma carga negativa. Vou focar só nesses dois. Quando a gente volta lá na explicação da aula, a gente lembra que eu comentei com vocês que o hidrogênio ele possui uma atração pelo oxigênio porque um tem a carga positiva e o outro tem a carga negativa, né? Quando eles resolvem aí se juntar, né, então o hidrogênio ele junto com outro hidrogênio ele consegue se ligar a um oxigênio, né? Então, o oxigênio tem a capacidade de fazer uma ligação entre um hidrogênio e outro hidrogênio, né? Formando uma estrutura basicamente dessa forma aqui, né? Que é o que a gente conhece como a fórmula mágica H2O. Tá? Então, isso começou a se acumular na atmosfera. Então, esses gases começam a se acumular, começam a se acumular, começam a se acumular. E quando esses gases eles começam dentro desse vapor a se acumular em grande quantidade, ficam pesados, eles começam a cair em forma, né, de chuva. Só que essa chuva, quando ela cai no solo que está com uma alta temperatura, a tendência é essa água que está caindo, ela voltar na forma de vapor, né? Então ela volta na forma de vapor para a atmosfera. E ela se acumula de novo na atmosfera. E ela fica pesada e cai mais uma vez. E ela volta e ela cai, né? Então esse ciclo ele durou milhares de anos. Até quando?
né? Então, quando que esse ciclo ele parou? Esse ciclo ele parou quando algumas partes do planeta começaram a esfriar e essa água que começou a cair, ela começou a se acumular. Então começou um acúmulo na forma líquida. Esse acúmulo ele se deu aonde? Nas regiões mais baixas. Até que a quantidade de chuva ela começa a diminuir, a temperatura do planeta começa a diminuir também, né? E esse acúmulo ele vai ficando cada vez maior, 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 até formar. Então, esse acúmulo ele começa a formar os oceanos, os mares, né, que a gente conhece hoje, que eles estão aí abrangendo cerca de 97%, 97,4% hoje, né? 97,4% hoje. Agora, tem aquela coisa, algumas pessoas perguntam, mas da onde vem a questão do sal na água? Né? Então, da onde que vem essa questão? O sal, quando essa chuva ela começa a bater nas rochas, então essa chuva ela começa a bater nessa região, ela começa a desprender, ela começa a fazer com que essa região libere, né, pequenos fragmentos de rocha, que é o que a gente conhece como minerais. Esses minerais, eles vão sendo levados para a água, né? E ao longo do tempo, quando esses minerais eles se juntam com a água, né, eu tenho a questão então da água salgada. Então, água salgada é uma água, né, que possui uma grande quantidade de sais, como por exemplo os oceanos e os mares. Água doce é diferente pela quantidade de sais, tem muito pouco sal mineral na água doce, que são as águas dos rios e dos lagos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa breve explicação do ciclo da água, da formação, na realidade, da água no planeta. Essa é uma das teorias, uma das mais aceitas hoje, né? Qualquer dúvida a gente retoma isso aí, vocês têm o campo de dúvidas na própria Wiki, né? A gente vai se falando. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.